Então, voluntarismo é aquela característica que nós não podemos querer, mas que a sociedade nos pede. Portanto, temos que ter alguma lucidez para fugirmos do voluntarismo. E também relacionado com o voluntarismo, isto agora não está a passar, desculpem, já passou. Então é o idealismo, porque nós idealizamos uma vida em que nós somos perfeitas, as pessoas são perfeitas, mas o que é perfeito é eu ser como eu sou. E às vezes isto é difícil e é um grande desafio, porque nós alimentamos uma certa frustração por não sermos quem gostávamos de ser e porque os outros também não são quem nós gostávamos de ser. E isto às vezes é uma frustração latente que nos assalta e que vem também de nós nos iludirmos de que o que é o cumprimento é que é o obrigatório, não é? E isso às vezes perdemos energia e perdemos ânimo por nos confundirmos a nós próprios e por atuarmos exclusivamente por obrigação, por cumprir o dever, porque queremos e mesmo que não me apeteça, mesmo que eu não sinta nada, eu tenho que fazer isto, porque o meu chefe me disse que era para fazer, eu não quero ser despedida. Mas é preciso alguma calma e é preciso nós aceitarmos como somos e aceitarmos os outros que são, como são e termos alguma tolerância ao erro próprio ou ao erro dos outros. E capacidade de estarmos contentes quando recomeçamos. Isto é um dom maravilhoso. Porque nós, às vezes, o medo que temos de errar é porque nos custa retificar, custa-nos pedir desculpa e custa-nos aceitar que temos que começar de novo, com alegria. Isso é que está a questão, porque nós sempre, está bem, vou começar outra vez, não. Mas não é começar outra vez, é vou começar outra vez, porque há uma alegria do recomeço, que é aquela das crianças, não é, que falávamos, do entusiasmo de começar uma coisa nova, só que nós temos que encontrar, podemos, é uma proposta, encontrar este entusiasmo quando vamos começar de novo uma coisa que saiu mal, porque nós nos enganámos, porque nos esquecemos, porque fomos preguiçosas, porque fomos negligentes. E é essa aceitação pessoal, essa alegria do reconhecimento, que é um dom que nós temos para descobrir. E há uma forma muito boa, parece assim um bocado metida a martelo, mas que eu pelo menos tenho essa experiência, que é a confissão. Porque nós na confissão recebemos a graça de voltarmos a começar precisamente nas coisas que nós nos confessamos, porque Deus nos dá essa capacidade, porque Deus nos esquece mesmo e corta de raiz todo o mal que nós dissemos na confissão. Portanto, é esse momento de nós estrearmos, começar de novo com uma nova graça, com uma nova força, com uma nova capacidade e aprendermos a gostar deste recomeçar. Isto tem algo de sobrenatural e de algo heróico, não é? Mas nós aqui não queremos ser heróis porque o título é Ousar a Mais sem ser heróis. E não é de negligenciar este título, porque de facto às vezes custa-nos aceitarmos sermos pessoas correntes, normais, sem nada de especial para destacar. Somos aquela pessoa que vai ser esquecida no dia a seguir a morrermos. Não se iludam. Pronto, há pessoas que vão chorar imenso, mas pronto, a maior parte do mundo não vai saber que nós morremos. E não acaba, não acontece nada, está tudo bem. Também nos ajuda a sentirmos, aceitarmos a nossa indigência, não é? E a nossa vulnerabilidade. E porque isso às vezes é o que nos afasta, é o que nos trava, não é? Essa máscara de obrigações que eu devia ter cumprido e que às vezes tornam latente alguma frustração completamente desnecessária. Depois temos aqui uma boa bússola para nos orientar, que é aceitarmos sermos boas e limitadas, não é? Isso aqui é capazes de receber e de aceitar amor, não é? Sermos pessoas completamente normais, completamente previsíveis, nada nem num extremo nem no outro. Nós temos umas características, às vezes temos desafios connosco próprios, com os outros, mas o que às vezes nos impede de agarrar as rédeas da nossa vida é esse desconcerto, às vezes por não sermos aquilo que idealizamos, ou por nos frustrarmos quando as pessoas que temos à nossa volta não correspondem àquilo que nós esperávamos delas. E isto é todo um processo, é toda uma capacidade que nós podemos adquirir que nos dá uma leveza interior muito maior, não é? E uma alegria de vivermos felizes porque sabemos aquilo que nos falta e sabemos que sempre temos a ajuda de Deus e a mão de Deus que nos pega
do ponto onde nós estivermos para voltarmos a começar. E se nós temos essa consciência, assim, uma rocha firme é sermos filhas de Deus, não é? Filhas prediletas mesmo, porque Deus ama-nos como se nós fôssemos a única pessoa pela qual valeu a pena criar toda a história da salvação, criar todo o ecossistema, toda a criação, toda a pétala de cada flor foi criada porque nós íamos cheirar aquela flor, ou que não íamos cheirar, mas fazia parte de um quadro que é o mundo onde nós vivemos, não é? E isso é mesmo verdade, não é? Tipo poesia barata que eu de repente encontrei aqui, mas que vale imensa pena nós considerarmos isto, porque nos dá uma alegria que às vezes perdemos por estas frustrações latentes de acharmos que devíamos ser qualquer coisa. Também há uma questão que é o abandono em Deus, não é? Considerarmos que, porque o voluntarismo, uma das características é esta inflamação da vontade que nos leva a ser autossuficientes e acreditarmos que eu, com as capacidades que sei que tenho e que os outros têm e as circunstâncias onde vivo, eu faço um modelo matemático e uma fórmula em que eu consigo controlar exatamente as minhas emoções, as minhas sensações, as circunstâncias. Então, cada vez que há alguma variável que me escapa, eu fico completamente perdida e desanimo. Porquê? Porque eu estou a configurar a minha vida à minha medida. Eu esqueço-me que para Deus tudo é possível. E que tudo é possível para quem acredita, e tudo é possível para quem confia. Porque se tudo fosse possível, de acordo com o que eu prevejo, não valia a pena nós considerarmos a existência de Deus na nossa vida, não é? Porque há todo um mundo sobrenatural, toda a atuação de um Criador que é Pai e que é amor, que nos transcende e que nos surpreende todos os dias, não é? E que tem esse plus de questão que nós não estávamos à espera e que nos surpreende sempre, nos bons e nos maus momentos, e que está sempre aí para nos abraçar, para nos levar a voar por onde nós não éramos capazes de ir sozinhas. Esta rapariga sozinha não ia a lado nenhum, só com o que está aqui agarrado a fazer tudo, ela só está a desfrutar do voo, mas teve que carregar no clique do trust, não é? Ela teve que confiar e teve que se abandonar, não é? E às vezes é este clique que nos falta, que nós conseguimos também com o nosso relacionamento íntimo e profundo com Deus. E abandonarmos esta lógica do esforço hercúleo de chegar até onde a vontade já vai fazer o clique de entrar em colapso, não é? Porque é irreal eu pensar que com as minhas capacidades, com aquilo que eu consigo prever, eu posso fazer aquilo que me faz mais feliz. Porque Deus tem um projeto muito mais grandioso do que o nosso, não é? Tem uma vida de felicidade para nós muito mais profunda e muito mais ampla do que nós podemos imaginar. E isto não é a teoria da treta mesmo. E cada uma de nós consegue confirmar isso na sua existência. Olhando para trás, eu se calhar pensava tirar este curso e fui para outro curso porque chumbei a não sei o quê, e afinal conheci aquela pessoa que fez toda a diferença na minha vida. E eu fui despedida e depois encontrei aquele trabalho que de facto tem pessoas maravilhosas onde eu não iria calhar se eu não tivesse sido despedida. E se calhar eu tive aquela doença que me custou imenso e que me tornou uma pessoa muito mais, que tem muito mais valor pela vida, que valoriza muito mais a vida. Porque senão nós podemos acabar por querer tornar-nos inertes, indiferentes, porque temos medo de sofrer, temos medo de nos alegrarmos demasiado, porque não sabemos o que é que vem aí. E então alimentamos o gosto pela indiferença, como se a indiferença fosse um ideal, porque se eu não tiver nenhuma sensação forte, isto até corre mais ou menos bem, porque eu fico habituada a não me alegrar muito, nem me entristecer muito, está tudo mais ou menos. Mas então eu perco uma dose de felicidade que me está reservada, porque eu me habituo a que tudo mais ou menos, porque eu quero sentir-me atraída por aquilo que vejo que é bom, quero fazer esse bem e quero amar esse bem. Portanto, isso são 3 características de ser feliz que são exercitáveis e que eliminam todos os obstáculos para uma boa decisão, não é? Que há... porque nos integram como pessoas, não é? Com a minha inteligência, com a minha vontade, com os meus sentimentos, com o que eu imagino, com o que eu vejo de memórias e que agradeço e que peço perdão, e que de facto eu desenvolvo-me interiormente com uma força muito maior, porque conto comigo
miserável, como eu sou, com os defeitos que eu tenho, mas com a mão de Deus por baixo, não é? Com esse esforço que Deus faz de encher o nosso coração e que esse amor transborde para as outras pessoas. E aqui também não termos medo de fugir da infalibilidade. Eu pus aqui esta imagem do McDonald's porque eu fui procurar infalível no Google e aparecia-me isto. Eu pensei, se calhar para algumas pessoas ser infalível é acertar no menu do McDonald's aquele dia. Pensei, pronto, se calhar há pessoas que têm esta ambição. Pronto, hoje vou acertar no que é o meu jantar. Eu nunca tinha pensado nisto, mas de facto pus aqui porque o Google diz é porque alguém alguma vez já pensou. E às vezes nós queremos a tecla da perfeição, queremos ter a certeza que está tudo exatamente bem, a 100% de qualidade, mas esquecemos de que Deus atua na imperfeição. E talvez nos lembremos daquele momento da pesca milagrosa, em que os apóstolos estavam cansadíssimos, tinham estado a pescar toda a noite, não tinham pescado nenhum peixe, chegam ao pé de Jesus e Jesus disse, olha, voltem a lançar a rede para a direita. Eles dizem, está a gozar, então nós estivemos toda a noite, esforçámos imenso, demos o litro, e Jesus volta a dizer, então mas lancem a rede, já estava tudo lavado, já estava tudo arrumado, mas para quê? Então, Jesus serviu-se desse fracasso para a pesca milagrosa. Foi preciso que eles não tivessem pescado nada para que o milagre acontecesse. Foi preciso que eles estivessem num momento de fracasso enorme para, sendo dóceis à vontade de Deus, sendo dóceis ao que Jesus lhes pediu, tivessem uma pesca abundantíssima. E nós temos essa experiência na nossa vida, não é? Nós, se fazemos as coisas mal, estamos muito mais abertas à ajuda de Deus e reduzimos a nossa insignificância para Deus poder atuar através de nós. Porque se nós somos muito seguras de nós próprios, não deixemos que Jesus suba para o nosso barco e que nos diga, experimenta, arrisca, vai, lança-te. É preciso às vezes uma dose de fracasso para nós deixarmos que Deus atue, não é? Para termos esta experiência de não fazer tudo bem e de deixar que Deus atue, não é? Nós não somos infalíveis, nós somos muito, muito falíveis e a santificação não é uma perfeição externa da vida, é precisamente termos boa cara quando as coisas correm mal, sorrirmos quando não nos apetece, fazermos 30 por uma linha quando às vezes não conseguimos, não temos êxtases místicos, mas estamos ali diante de Deus a rezar, com o que temos, com o que sentimos, se calhar adormecemos, mas pronto, está tudo bem, Jesus gosta de nós à mesma e fica babadíssimo porque nós estamos ali com um esforço, mesmo que não digamos nada e não dizemos nada de jeito. E termos este gosto de ser super normais, não é? É preciso alguma coragem para ser super normal. Ousar a mais sem ser heróis. Isto é uma palavra, uma expressão do Papa João Paulo II no encontro com jovens, que dizia que às vezes nós precisamos disto, não é? Não pensarmos que a santidade se alcança apesar da realidade, mas precisamente na realidade em que nós nos encontramos, não é? Em que nós, apesar de tudo, ousamos a mais, sabendo que nunca vamos ser heróis, não é? Porque ousamos a sorrir um bocadinho mais, ousamos a esforçarmos um bocadinho mais, ousamos na Semana Santa a rezar um bocadinho mais, ousamos a ligar mais àquela pessoa, a sorrir, estou sempre a dizer sorrir, mas não sei porquê, fazermos mais um esforço, trabalharmos mais um bocadinho, não trabalharmos mais um bocadinho porque é melhor ir ter com a família ou ter com os amigos, não é? Encaramos a nossa vida de cada dia como uma missão simples, acessível, não tem nada de jeito, não tem nada de especial, mas é a nossa missão, não é? Que nos é dada a viver em cada dia. E às vezes é esta aceitação de que não é nada de especial, que é só uma ignição do batismo, não é? De fazermos bem as coisas que nos é dado viver, para sermos pessoas genuinamente boas, não é? Que pensam bem, que agem bem, que rezam bem, dentro das suas limitações, que são relativamente acessíveis, relativamente normais, não são as estrelas da turma, não são as estrelas do trabalho, não são a alegria de uma festa, não são a alegria de uma casa, são aquela pessoa que é mais ou menos normal. E isso é que nos dá também a nossa alegria.
E com isso conseguimos um sorriso autêntico. Eu tenho aqui este sorriso maravilhoso, que é de um sobrinho meu, Tomás, muito querido, que estava feliz por ter ido ao Portugal dos Pequeninos e que nos ajuda a pensar que às vezes um sorriso genuíno é a maior alegria que nós temos para dar às outras pessoas. E não é porque somos falsas e que queremos fingir para a fotografia, é porque de facto nós queremos contribuir para a melhor versão de nós próprias para tornarmos a vida dos outros um bocadinho melhor. Já que nós não podemos fazer mais nada, pelo menos podemos sorrir a outra pessoa, é melhor ter uma pessoa ao lado que sorri do que não sorri. Mesmo que façamos tudo mal, mesmo que nós estejamos no sítio certo, mas estamos ali a pessoa que sorri, não a pessoa que está séria, carrancuda, cabisbaixa, porque assim nós voltamos a dizer às pessoas que vale a pena estar na vida e continuar a existir e fazer o bem. E para isso é preciso escolher a santidade todos os dias, não é? Escolher essa luz que faz a diferença, escolher essa força que faz a diferença, sermos felizes porque damos um bocadinho mais, fazemos um bocadinho melhor, passo a passo, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, uma coisa a seguir à outra, não é? Não nos iludirmos com coisas extraordinárias e pensarmos que às vezes a santidade é isto, é a cruz às costas, uma luz na alma e um sorriso. Portanto, são 3 ingredientes maravilhosos para nós sermos as santas de cada dia, não é? Um sorriso, uma cruz, que às vezes todas temos, não é? Porque as coisas à nossa volta não são como nós gostaríamos, ou porque nós próprios não estamos naquele dia espetacular, mas temos essa luz na alma, que é o próprio Deus. Se nós estamos em graça de Deus, há sempre essa luz dentro de nós que nós queremos acender e que queremos que esteja acesa sempre, não é? Essa paz interior de quem está perto de Deus, não é? Mesmo que à nossa volta seja tudo bastante caótico, não é? E nós aqui podemos aprender com Jesus na cruz, em que todos os seus gestos, todas as suas palavras foram de um amor que foi sereno e foi forte, no meio daquela confusão e daquela angústia e daquela brutalidade que foi a paixão e a crucifixão, não é? Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-os, lembra-te de mim quando entras no teu reino, e ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olhava para Nossa Senhora e dizia: aqui está o teu filho, aqui está a tua mãe. Todos os gestos, todas as palavras, todos os olhares foram do amor profundamente infinito, não é? Que para nós não é possível, porque nós somos finitas, mas é acessível nós pormos um bocadinho mais desta luz no nosso relacionamento, na nossa atuação, de aceitarmos essa cruz de cada dia com essa serenidade, com essa paz, de sorrirmos também para as outras pessoas, porque acreditamos que podemos tornar a sua vida mais grata. Em relação à pedagogia, eu falei deste livro da outra vez e voltei a ver o livro para a questão da fortaleza. Também para nós deixarmos às gerações que se seguem esta noção de que o esforço vale a pena, não é? E é importante o estudo, é importante o desporto, é importante o esforço, para nós ativamente nos irmos treinando, mas também nos treinarmos a resistir, não é? Nós não queremos uma geração de vidrinhos que quebram a qualquer toquezinho, não é? E nós às vezes contribuímos para uma geração assim, porque não queremos que as crianças sofram, não queremos queremos decidir tudo por elas, queremos criar todas as circunstâncias para que não haja sofrimento, não haja contrariedade, não haja nada, e isso é contraproducente, porque não é um investimento a longo prazo. Há sofrimento na vida, todos sabemos, portanto é bom também que as crianças se habituem que as coisas custam e que não, que vale a pena continuar a viver mesmo sofrendo e mesmo com contrariedades, porque se nós habituamos as pessoas, queixa-se um bocadinho, pronto, vai um bocadinho de água, vai um bocadinho, está mais quente, está mais frio, portanto é importante nós habituarmos a esta dinâmica de começo, recomeço, de estimular também a que as pessoas empreendam caminhos que têm os seus desafios, não é? Que começam, mas que acabem, não é? Porque às vezes há aquele entusiasmo de começar, mas também deve haver o mesmo entusiasmo de acabar, não é? As últimas pedras, não é? E o entusiasmo de começar é o entusiasmo relacionado com a audácia, com a magnanimidade, e o entusiasmo de acabar é o entusiasmo associado à perseverança, à persistência, à fidelidade, não é? Ambos da fortaleza, mas com aspectos diferentes da fortaleza. E nós, se ensinamos as próximas gerações a serem coerentes com esta dinâmica,
e não se deixar influenciar pela opinião da maioria, também vamos matando alguns idealismos, alguns voluntarismos, vamos contribuindo para que a geração seja uma geração rija, não é? Capaz de estar alicerçada sobre rocha e capaz também de levar o mundo atrás, não é? E sonhar com um coração grande que quer levar o bem a todo o mundo, sem filtros, sem excluir pessoas da nossa atuação. E querer ser melhores todos os dias. Agora, deixo aqui o desafio que já deixei a algumas pessoas, que é nós encontrarmos em Fátima, no dia 2 de julho, que é o primeiro sábado de julho, para nós nos vermos, porque este passo a passo é muito bonito, pelo menos para mim é muito bonito, mas nós não nos encontramos, a não ser as que estão aqui presencialmente. E eu pensei que podia ser uma ideia gira, não é? Fazermos esta peregrinação de famílias, que é uma mini peregrinação, também passo a passo, não podemos andar muito, porque nós aqui somos pequenas, falo por mim, 1,5 metro de gente. E então, a minha proposta é deixarmos o carro a 5 km de Fátima, andarmos 5 km, fazemos um almoço partilhado, rezamos o terço, entregamos a Nossa Senhora todas as nossas intenções e voltamos a andar os 5 km. E assim, sendo Fátima, Nossa Senhora vai nos ajudar, ajuda-nos sempre, também é perto de vários pontos do país, porque aqui ouvem-nos pessoas de vários pontos do país, e é uma forma de fecharmos com chave de ouro aqui o nosso passo a passo. De qualquer maneira, eu vou pôr a circular um bocadinho antes desta data, um questionário para obter o vosso feedback e repensar o passo a passo second round, que é no próximo ano letivo, para vermos realmente se o entusiasmo é Romeu ou se há audiência para uma segunda versão do passo a passo. De qualquer maneira, já são 22h01 e eu prometo ser sempre pontual, só que não queria deixar de vos convidar a assistir ao próximo passo a passo, que é sobre o sacramento da ordem. Temos um convidado, como foi um êxito, a Nani e a Cristina. Eu convidei o padre Tomás Castelo Branco, que é um jovem padre que tem 3 anos de padre, um entusiasta da sua profissão e da sua vocação, e que nos vai falar da sua visão e do seu testemunho como padre nesta vertente de ensinar, santificar e governar este serviço que é o sacerdócio à Igreja. Portanto, não percam, é dia 26 de abril, a seguir ao 25 de abril, em que nós já tivemos um fim de semana grande, podemos deter-nos em assuntos profundos como o passo a passo e o sacramento da ordem, e por isso ficam todas convidadas. Até lá, uma boa Páscoa. Fica a dica de uma boa confissão antes da Páscoa, que cai sempre muito bem, abre o nosso coração a voos muito grandes, e com isto vos deixo e vou parar a gravação.